Audiolivro com criação de Cristiane Batista. Se inscreva, deixe seu gostei, gratidão. Sobre a simulação de distúrbio mental. Jung Bullitt publicou recentemente na revista Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie alguns casos de simulação, dizendo, entre outras coisas, que o problema da simulação apresenta menos dificuldades na prática do que na teoria. Não posso subscrever esta afirmativa. Às vezes chegam casos para observação que são extremamente confusos e que criam sérias dificuldades para a opinião dos médicos. E é exatamente o aspecto prático que às vezes desafia a arte do diagnóstico. Falando em geral, antigamente se presumia a simulação com maior frequência e com menor precaução do que hoje em dia. Apesar disso, também a literatura mais antiga conhece casos sobre os quais não houve consenso, mesmo após minuciosa observação. Pelo fato de havermos dado hoje um passo adiante, devido ao conhecimento de certos quadros clínicos da demência precoce e da histeria, também conseguimos uma visão mais ampla do problema da simulação, mas isto não quer dizer que tenhamos alcançado maior segurança com referência a simuladores duvidosos. Ainda não temos método infalível para desmascarar os simuladores e ainda dependemos, agora como antigamente, da impressão subjetiva que tais casos exercem sobre o observador. Como diz muito bem Bullitt, a publicação desses casos é sempre um negócio melindroso, pois há necessidade de grande talento na exposição para descrever plausivelmente impressões subjetivas. Infelizmente, conforme diz Forstner, o observador não consegue transmitir ao leitor também os traços detalhados do quadro clínico, a expressão do rosto, a atitude, a reação da voz, etc. Por isso, não pode o autor surpreender-se se um leitor duvidar de seu caso de simulação ou se o criticar negativamente. No julgamento criterioso de um simulador é preciso considerar e examinar tanta coisa que, na leitura de um relato talvez um pouco sumário, facilmente lamentamos a falta desse ou daquele detalhe que nos parece ser importante. As exigências modernas do diagnóstico são bem maiores hoje do que antigamente, pois, por mais estranho que pareça, muitas vezes era simples questão de saber se o caso se enquadrava no esquema puramente teórico da psicose ou não. Muito elucidativa sob este aspecto foi a prolongada polêmica sobre o célebre caso de Rainer Stockhausen. Principalmente a teoria da histeria nos trouxe, desde então, tanta coisa e de tão grande importância que somos obrigados hoje a levar em consideração número bem maior de fatores do que 20 anos atrás. É fato conhecido que a maioria dos simuladores não é mentalmente normal, mas que é constituída sobretudo de degenerados dos mais diferentes tipos. É difícil avaliar a frequência com que ocorre a histeria em indivíduos dessa espécie, mas, por analogia com outros campos da degeneração mental, a porcentagem deve ser bem alta, presumindo-se, é claro, que tomemos por histéricos todos os sintomas psicógenos. É importante para o diagnóstico da simulação conhecer o problema da disposição histérica. O mentir do histérico é proverbial, e é no campo da neurologia que a histeria talvez forneça o maior número de simuladores. Temos base para afirmar que também na simulação de distúrbio mental a histeria tem certa importância,
considerando-se que número não desprezível de psicoses histéricas ocorre exatamente entre detentos preventivos e entre condenados à prisão que têm grande interesse em simular. Gostaria de chamar a atenção em especial para os estados crepusculares de Ganser, muito estudados recentemente. No julgamento de um simulador duvidoso deve estar claro que uma simulação bem-sucedida não é coisa simples, às vezes há grandes exigências na arte de fingir, autocontrole e pertinácia. Só a mentira não resolve, o embuste tem que ser mantido consequentemente e com vontade inabalável durante semanas ou meses. Para tanto, a necessidade de energia em comum junto com uma arte de representar que faria honra a qualquer ator. Casos desse tipo são raros, mas acontecem. Não é de duvidar que, entre degenerados e criminosos, existem indivíduos que possuem uma quantidade incomum de energia e autocontrole que aparentemente atinge inclusive o domínio dos processos vasomotores. Esses casos excepcionais não são frequentes, pois, em geral, o criminoso, ao invés de persistência, possui uma energia impulsiva que facilmente se cansa. A arte de fingir é certamente um dom muito difundido entre os criminosos. É encontrado sobretudo entre ladrões e envenenadores. A praxe de mentir é notória entre os ladrões, deles diz Krauss, todos os outros criminosos também mentem, mas é uma mentira grosseira e palpável. Só os ladrões mentem com arte e naturalmente. Tão logo abram a boca, mentem, e o fazem sem pestanejar e sem o menor escrúpulo. Nem mesmo eles sabem que estão mentindo. Este hábito tornou-se sua segunda natureza, a ponto de mentirem para si mesmos. Em consonância com isso, temos entre o número de simuladores sobretudo os ladrões. Dos 10 simuladores estudados por Fritz, 7 estavam presos por delitos contra a propriedade alheia e, dos 3 restantes, 2 já haviam sido condenados por furto. Dentre 8.430 internações nesta clínica, encontrei 11 simuladores. 6 deles haviam sido indiciados por delitos contra a propriedade alheia, furto, desfalque, trapaça, 2 haviam sido presos por furto e 1 estava sendo averiguado por causa de tentativa de homicídio com uso de veneno. Os simuladores dessa categoria de criminosos têm, portanto, uma certa disposição natural para enganar. Se abstrairmos do grau de inteligência e de fatores casuais que podem auxiliar a simulação, desempenharia melhor o seu papel quem mente-se com mais engenho. Os mentirosos mais seguros são os embusteiros patológicos e o convincente em sua mentira está no fato de eles mesmos acreditarem nela, pois já não conseguem distinguir entre verdade e ficção. Diferem do ator pelo fato de este saber quando seu papel termina, ao passo que aqueles se deixam hipnotizar pelo jogo que praticam e o levam adiante numa fantástica mistura de duas esferas de pensar que se excluem mutuamente. Delbruck fala inclusive de uma dupla consciência propriamente dita. Quanto mais o ator se transferir para dentro de seu papel, maior será a vivência e tanto mais sua representação virá acompanhada de movimentos emocionais inconscientes do corpo, e é por isso que representa com tanta convicção. Certamente a construção dramática de um papel não é ato puramente volitivo, mas depende sobretudo de uma certa disposição, cujo ingrediente principal parece ser algum grau de sugestionabilidade.
quanto maior a quantidade subjetiva de sugestionabilidade, maior a possibilidade de o papel, a princípio apenas representado, falsificar a realidade, manter cativo o sujeito e substituir a personalidade original. Belo exemplo dessa mudança, operada aos poucos, passando de simples fantasia a autêntico estado crepuscular, foi-nos legado por Pick. Conta ele a história de uma jovem que namorava a ideia de ser imperatriz, pintava para si este quadro com cores sempre mais vivas, aprofundava-se cada vez mais nele até chegar a estados crepusculares histéricos em que a divisão da consciência se tornou total. O segundo caso narrado por Pick refere-se a uma moça que sonhava com situações sexuais, acabando por inventar um atentado de estupro contra si mesma, deitou-se no chão e amarrou-se à mesa e a cadeiras. Caso interessante desse tipo vem referido numa dissertação elaborada sob a orientação de Wernicke. Uma jovem fantasiou um noivado e começou a receber do noivo flores que ela mesma mandava para si e cartas que escrevia para si mesma com letra falsificada. Também eu observei um caso desse tipo, numa jovem que desempenhava em seus estados crepusculares sonambúlicos um papel fantasiado. Semelhantes fenômenos não são muito raros e podem ser observados em todos os graus, desde o exagero fantasioso até o estado crepuscular. Em todos os casos, há no início uma ideia com carga emocional que evolui para automatismo com base na sugestionabilidade. Estas experiências deveriam ser consideradas no estudo do problema da simulação. Não se pode esquecer que grande parte dos simuladores são histéricos e, portanto, trazem em si um solo muito propício à autossugestão e distúrbios da consciência. Um ditado japonês diz: a mentira é o primeiro passo do ladrão. A mendacidade congênita e a disposição histérica são o começo da simulação. A arte consciente de fingir é um dom tão raro que não pode ser pressuposto sem mais nos simuladores. O fingimento prolongado exige uma energia que ultrapassa a medida normal, qualitativa e quantitativamente. Não se deve acreditar que exista, enquanto não se excluir com absoluta certeza o mais comum, ou seja, a histeria. Encontramos muitas vezes na histeria todos aqueles mecanismos que podem levar ao mais incrível em matéria de refinamento e persistência. Se uma histérica avessa ao trabalho pode queimar, de forma horrenda, pés com ácido sulfúrico só para poder ficar tranquilamente internada no hospital, ou se outra pode matar todo o seu pombal para simular, com sangue de pombo, uma hemoptise, então podemos esperar algo semelhante ou mais refinado de indivíduos que agem por motivos com carga emocional. Em casos como estes já não podemos contar com os recursos de uma psicologia normal, caso contrário deveriam dispor da energia de um Lucius Scaevola, mas com mecanismos subconscientes que ultrapassam em muito o impulso consciente inicial e, com o auxílio de anestesias e de outros automatismos, realizam uma autossugestão sem maior contribuição da consciência ou mesmo às suas custas. A natureza totalmente automática de muitos sintomas histéricos explica sua persistência e sua perfeição no desempenho teatral, uma vez que não podem intervir processos ponderados e refletidos da consciência, chegando então os complexos subconscientes a um livre desenvolvimento. Devido à falta de métodos adequados de investigação dos distúrbios da consciência, que infelizmente escapam com facilidade à observação, e que pertencem,
em geral, a um dos capítulos mais obscuros da psiquiatria, os simuladores duvidosos devem ser examinados para verificar se apresentam possíveis sintomas histéricos. Se levarmos em conta o mecanismo psicológico de um estado crepuscular com base no que foi dito acima, não será de admirar se muitos traços do quadro clínico derem a impressão de algo produzido e artificial, ou se alguns sintomas forem reconhecidos como sendo produzidos voluntariamente. Mas não podemos tirar a falsa conclusão de que com isso se prova também o simulacro dos outros sintomas. Há que tomar muito cuidado no emprego de certos artifícios, como os indicados por Jacobi Gessen, pois, quando o examinando assume um sintoma sugerido, isto não significa que algo foi decidido a favor ou contra o que foi dito acima. Se, após o término do distúrbio, houver uma confissão de simulação, esta deve ser aceita com certa cautela, sobretudo quando, como aconteceu em determinado caso, houve uma ameaça de ficar 8 dias numa cela escura. Isto pode soar paradoxal, mas certas experiências com pessoas hipnotizadas que, após clara hipnotização, disseram não haver sido hipnotizadas, obrigam-nos a esta precaução. Em hipótese alguma podemos contentar-nos com a simples confissão de simulação num caso duvidoso. A necessidade de minuciosa catamnese para esclarecimento, pois são raríssimos os casos em que se pode ter uma visão objetiva do estado interior do examinando durante o período de duração do distúrbio psíquico. Havendo disposição histérica, podem estar presentes, apesar da confissão, deficiências amnésicas ou outras, desconhecidas ao próprio examinando, e que são detectadas apenas por minuciosa catamnese. Falamos acima de ideias com carga emocional que podem desempenhar papel libertador na disposição histérica. Podemos ver nos distúrbios causados pelas neuroses de acidentes e de susto quão graves são às vezes as consequências da emoção. Abstraindo das consequências duradouras da emoção, encontramos também no momento da emoção distúrbios peculiares que sobrevivem por maior ou menor tempo à emoção. Refiro-me à confusão emocional que chamamos também de pavor do exame ou paralisia emocional. A última expressão vem de Baetz que, durante um terremoto no Japão, observou em si mesmo uma paralisia geral de movimentos e sentimentos, permanecendo absolutamente intacta a percepção. Seu caso faz parte daqueles outros fenômenos que são observados durante e logo após grandes emoções. 16. É conhecida a confusão tragicômica causada em pessoas e animais nos incêndios. Colchões e travesseiros são carregados escadas abaixo, enquanto lustres e louça são jogados pela janela. Analogamente a estas observações em pessoas normais, podemos esperar algo semelhante em sujeitos degenerados, mas com anormalidades, tanto sob o aspecto qualitativo como quantitativo. Infelizmente nossos conhecimentos neste campo são deficientes e a casuística especializada também é pobre. Sobre o assunto reuni algumas observações junto a débeis mentais que, entre mentes, só podem ser consideradas como relatos casuísticos. 1. O primeiro caso refere-se a um débil mental, acusado de estupro, que nos foi enviado para um parecer médico. Em todas as audiências deu respostas absolutamente razoáveis, mas, como o juiz duvidasse da necessária capacidade de discernimento do acusado a respeito da punibilidade de sua ação,
foi requisitado um parecer médico. Ao ser recebido na clínica, o examinando mostrou um comportamento bem estúpido que levantou a suspeita de haver simulação. Não falava com ninguém, com as mãos nos bolsos andava a passos largos para cá e para lá no quarto, ou ficava parado, com o olhar apatetado, fitando o vazio. Ao interrogá-lo era preciso repetir várias vezes em voz alta a pergunta até conseguir uma resposta. Respondia gaguejando ou não dizia nada, apenas fixando os olhos no inquiridor. Estava espaçotemporalmente orientado, mas não sabia dizer por que e para que viera à clínica. Além disso, chamavam a atenção outras extravagâncias. Ao ir e vir pelo quarto, fazia muitas vezes uma meia volta muito rápida ou, quando parado, retorcia-se de repente sobre si mesmo. Havia no mesmo quarto um catatônico que fazia movimentos semelhantes. A partir do quinto dia, seu comportamento começou a modificar-se lentamente, tornou-se mais solto, abandonou sua postura rígida, perguntou espontaneamente por que estava aqui, pois não era doente mental. Assim que foi possível iniciar o exame, percebeu-se imediatamente uma extraordinária dificuldade de raciocínio. Todas as reações eram muito lentas, a respeito de dados mais precisos tinha que refletir longamente. A narrativa da história de sua vida foi um misto estranho de fragmentos cronologicamente desordenados e de contradições ininteligíveis. Já não conseguia lembrar-se de datas e nomes, entes familiares, falava a respeito deles de modo confuso e indireto. Fora despedido de uma empresa litográfica porque não conseguia suportar o cheiro dos ácidos. Este fato foi por ele narrado da seguinte forma: lá havia uma coisa aberta e ali dentro havia uma coisa, era como uma pequena frigideira e aí me senti mal certa vez, etc. Nos dias seguintes tornou-se aos poucos mais animado e pôde finalmente relatar, de modo bem claro e com ordenamento lógico, sua história. Tinha noção de sua estupidez inicial e explicou-a como efeito do grande susto que levara devido à transferência para um manicômio, pois sempre acontecia o mesmo quando chegava a um lugar estranho. Teria o paciente simulado. Não acredito. Mais tarde nunca procurou tirar proveito desse distúrbio estranho, ainda que tentasse, com expertise típica de débil mental, usar todos os modos possíveis para ser libertado. Parecia encarar este efeito anormal da emoção como algo regular e comum. Além disso, parece-me impossível que simulasse de maneira tão natural a confusão, a dificuldade de raciocinar e sobretudo o pavor do exame. Será que a imitação do catatônico era intencional, não intencional ou apenas algo casual? Gostaria de abster-me de emitir um julgamento definitivo sobre este caso. 2. O segundo caso refere-se também a um débil mental. Trata-se de um rapaz de 17 anos, acusado de estupro, que nos foi enviado para parecer médico. Apresentou nos primeiros dias um ar apatetado, uma expressão facial de evidente estupidez e dava respostas gaguejadas, emitidas com grande esforço. Durante as semanas que passou na clínica, seu estado foi melhorando aos poucos, tornou-se mais animado, dava respostas bem mais claras e rápidas do que antes, e percebeu-se também que se relacionava com os funcionários e outros pacientes com naturalidade e desinibição bem mais cedo do que com os médicos. Para obter um quadro preciso de seu distúrbio mental,
fiz 2 séries de testes de associação, num total de 324 ao todo, com intervalo de 3 semanas entre uma série e outra. A primeira série foi feita no dia seguinte à internação. Os testes mostraram o seguinte resultado. Tabela 1. As reações sem sentido consistirão neste caso na designação de objetos que estavam por acaso no campo visual do paciente. Na segunda série foram incluídos alguns casos em que o paciente não reagiu de modo algum. Pelo termo perseveração designou aquilo que a Schaffenburg denomina associação a palavras que ocorrem previamente. Neste caso são somadas as associações a palavras de estímulo e palavras de reação que ocorreram previamente. Repetições, isto é, o número de palavras de reação que aparecem mais vezes, expresso em porcentagem. Nesta tabela percebe-se claramente a mudança do estado mental. A preponderância das reações sem sentido, das palavras estímulo não compreendidas adequadamente, complementação de palavras e associações de som, e das repetições na primeira série indica um estado de inibição de associação que seria melhor caracterizada pela palavra embaraço. Quanto à perseveração e sua enorme preponderância na primeira série, não me atrevo a dizer nada, devido à limitação do material. Gostaria de colocar este complexo de sintomas em analogia com o descrito acima no caso 1. 3. Agora gostaria de falar sobre 2 observações resultantes de pesquisas que estou fazendo juntamente com o médico Dr. Recklin. Embaraço é um estado em que a atenção não consegue concentrar-se, pois está fixada a lures, devido a uma ideia com carga emocional intensa. Tentei reproduzir este estado desviando a atenção no momento da associação. Isto aconteceu assim: a pessoa sob exame, naturalmente treinada, devia dirigir sua atenção para as ideias visuais que se apresentassem quando a palavra estímulo fosse pronunciada, mas, como no teste usual, reagir o mais rápido possível. O estado dessa pessoa correspondia, assim, de certa forma, ao do embaraço, uma vez que a atenção estava fixa e só parte dela podia sobrar para a reação que ocorria ao mesmo tempo. As 2 experiências, feitas com 2 pessoas diferentes, consistirão de aproximadamente 300 testes individuais. Tabela 2. Resultados semelhantes foram obtidos em experiências com distração externa que consistem em a pessoa traçar com lápis linhas de certo comprimento, enquanto o metrônomo bate o tempo. O exemplo a seguir, também baseado em 300 associações, mostra uma mudança análoga. Tabela 3. Nesta série de experiências, o fator treino desempenha papel importante, mas nem por isso é menos palpável a mudança nas associações. Falaremos depois mais detalhadamente sobre experimentos e sua importância para a psicopatologia. Creio que os exemplos apresentados bastam para lançar uma luz esclarecedora sobre o distúrbio de associação no débil mental. Vemos nestas experiências que o emprego insuficiente de atenção piora a qualidade das associações em geral, isto é, que existe clara tendência de se produzirem associações, em parte externas e em parte puramente mecânicas. Uma pessoa que pensa de acordo com essas associações compreende mal, assimila mal e se aproxima, portanto, do estado de certa demência.
Talvez esteja aí a razão da debilidade mental, aumentada pela emoção, observada no caso 2. Esta conclusão referente ao caso 2 pode também lançar certa luz sobre o caso 1 que, infelizmente, não foi examinado com cuidados psicológicos especiais. No segundo caso, a simulação fica excluída com certeza e, mesmo assim, o comportamento do paciente segue quase o mesmo curso daquele do primeiro caso. Não seria possível que, nos indivíduos débeis mentais e degenerados, a internação incomum num manicômio estivesse ligada a emoções que se neutralizam apenas lentamente, correspondendo à pequena capacidade de adaptação dos imbecis. Se me permitem um julgamento dessa questão, acho que não se trata tanto da imbecilidade, mas de uma disposição mental, também encontrada em outros indivíduos degenerados, que coloca obstáculos anormais à assimilação interna das emoções e a novas impressões e, assim, produz um estado de constante perplexidade e embaraço. Até que ponto esta disposição de neutralizar emoções de maneira deficiente ou anormal coincide com a histeria, é difícil dizer. Segundo a teoria de Freud sobre a histeria, as duas seriam idênticas. De acordo com as experiências de Pierre Janet, os efeitos das emoções são mais evidentes nos histéricos e produzem aquele estado de dissociação em que ficam paralisadas a vontade, a atenção e a capacidade de concentração, e em que todos os fenômenos psíquicos superiores são diminuídos em benefício dos inferiores. Isto significa que há um deslocamento para o lado dos automatismos, quando fica livre tudo aquilo que estava preso sob o domínio da vontade. A respeito do efeito das emoções sobre o histérico, diz Janet, a emoção tem uma ação dissolvente sobre o espírito, diminui sua síntese e o torna miserável por um momento. As emoções, sobretudo as deprimentes como o medo, desorganizam as sínteses mentais, se assim podemos dizer, sua ação é analítica, em contraste com a ação da vontade, da atenção e da percepção, que é sintética. Em sua obra mais recente, Janet estende sua concepção sobre a ação das emoções a todas as outras espécies de inferioridade psicopática, diz algo semelhante ao que afirmara antigamente: um dos fenômenos da emoção é vir acompanhada de uma acentuada diminuição do nível mental. Não produz apenas a perda da síntese e a redução ao automatismo, que é tão visível no histérico, mas, de acordo com sua força, suprime gradualmente os fenômenos superiores e diminui a tensão ao simples nível dos fenômenos chamados inferiores. Sob o efeito da emoção, vemos desaparecer a síntese mental, a atenção, a vontade e a aquisição de novas lembranças. Ao mesmo tempo, vemos diminuir ou desaparecer todas as funções do real, o sentimento e o prazer do real, a confiança e a certeza. Em seu lugar vemos subsistir os movimentos automáticos. A emoção exerce efeito particularmente deletério sobre a memória. Janet diz, mas este poder de dissociação, próprio da emoção, manifesta-se mais nitidamente em sua ação sobre a memória. Esta dissociação pode atuar sobre as recordações logo que produzidas e constituir, assim, a amnésia contínua. Também pode atuar de repente sobre um grupo de recordações já constituído, etc. Esta ação das emoções é de especial importância para nós, pois explica o distúrbio da memória nos casos de confusão emocional e lança grande luz sobre as amnésias dos estados crepusculares de Ganser. Na síndrome de Ganser,
que analisei, o fenômeno essencial foi uma amnésia anterógrada que dependia de fatores emocionais. Evidenciou-se que uma amnésia prolongada e anterógrada, presente neste caso, se estendia principalmente a todos os acontecimentos desagradáveis e com forte carga emocional do passado mais próximo. Uma recaída que aconteceu à paciente em observação foi causada por forte emoção de desprazer. Phelps diz algo semelhante em seu trabalho anteriormente mencionado sobre a amnésia que existia, em seus casos, devido a uma emoção causadora, isto é, o terremoto de Lubiana. O quadro apresentado pelos 2 pacientes acima foi de debilidade mental, em alto grau, que tomou forma aguda e não foi causado por nenhuma doença demonstrável. As observações subsequentes mostraram que o grau de debilidade mental na verdade existente não era tão grande assim. Em muitos dos chamados simuladores que aparentam um alto grau de estupidez, encontramos o mesmo comportamento externo que vai desde o falar sem sentido, consciente e grosseiro, passando por todos os graus de intensidade, até os casos limites, difíceis de julgar e dos quais falamos há pouco. Mas encontramos também nos estados crepusculares descritos por Gansur e, recentemente, por vários outros autores, sintomas que parecem apontar para uma improvável debilidade mental de alto grau, mas que na verdade parece basear-se numa redução puramente funcional, explicável por motivos psicológicos, conforme demonstrei no caso acima citado. As respostas de Gansur são da mesma espécie que as de um simulador, só que ocorrem a partir de um estado crepuscular que não me parece estar clinicamente muito longe dos casos de estupidez emocional, referidos acima. Se aplicarmos o que ficou dito até agora ao problema da simulação, podemos imaginar casos que descambam para a confusão emocional devido a momentos de excitação provocados por prisão, exame, confinamento solitário, etc. Nesta situação pode ocorrer a ideia de simular distúrbio mental, a outro, por causa da disposição mencionada acima, cair num estado de estupidez no qual, dependendo da constituição mental do indivíduo, podem ocorrer exageros conscientes, representações teatrais semiconscientes e automatismos histéricos, tudo numa mistura impenetrável, semelhante ao quadro de uma neurose traumática onde o simulado e o histérico estão inseparavelmente combinados. Parece-me até que existe apenas um passo entre a simulação e a síndrome de Gansur e que o quadro de Gansur é mera simulação que passou da consciência para o subconsciente. Os casos de trapaceiros e sonhadores patológicos mostram que esta transposição é possível. Um fator importante nisso tudo é a influência anormal da emoção, como descrito acima. Sob este aspecto, a literatura sobre a simulação deixa muito a desejar, pois muitas vezes os peritos ficam felizes quando, em casos difíceis, conseguem desmascarar um ou outro sintoma como simulado e, então, partir para a conclusão errada de que tudo o mais também é simulação. Gostaria de relatar um caso 30 que é instrutivo sob vários aspectos. J., nascido em 1867, tecelão. Hereditariedade, pai irascível. Irmã da mãe, melancólica, cometeu suicídio. Nada de especial se conhecia sobre sua juventude, a não ser que o pai lhe havia dito que acabaria na prisão. Com 16 anos, saiu de casa e começou uma vida nômade,
trabalhou em diversas fábricas, durante aproximadamente 7 anos. Aos 22 anos casou-se. Por sua culpa, o matrimônio foi infeliz. Após 2 anos fugiu de casa, levando inclusive as economias de sua esposa. Foi para a América onde levou uma vida nômade e aventureira. Depois de alguns anos retornou à Alemanha, país que percorreu de norte a sul, vagabundeando. Chegando à Suíça, reconciliou-se com sua mulher que, então, retirou do fórum o pedido de divórcio. Fugiu novamente de casa, apropriou-se indebitamente de uma soma que lhe fora confiada por um colega de trabalho, esbanjou o dinheiro e, por isso, foi preso, sendo condenado a 6 meses de prisão, 1892. Após cumprir a pena, voltou a vagabundear pela Suíça afora. Em 1894 esteve preso durante 1 mês por causa de furto. Naquela época, mas não vinculada à pena, teria acontecido uma tentativa de suicídio. Cumprida a pena, voltou a vagabundear até 1896. A partir dessa data trabalhou por 4 anos seguidos na mesma fábrica. Em 1900 casou-se pela segunda vez. Também este casamento foi infeliz. Em 1901 abandonou a mulher, levando as economias dela no valor de 1.200 francos. Farreou durante 14 dias, voltou para casa e devolveu à mulher 700 francos. Mais tarde, 1902, tomou novamente o dinheiro e fugiu de vez, cometendo 2 furtos quando o dinheiro acabou. Logo a seguir, foi preso e condenado a 6 meses de trabalhos forçados pelo primeiro furto. Só na primavera de 1903 foi julgado como autor do segundo furto e preso. Na primeira audiência forneceu corretamente seus dados pessoais, depois negou a acusação, enredou-se em contradições e, finalmente, só dava respostas confusas e incoerentes. Na cela individual ficou inquieto de noite, jogou os sapatos para debaixo da cama, cobriu a janela com um cobertor porque sempre tinha alguém querendo entrar. Nos dias que se seguiram recusou a comida, alegando estar envenenada. Já não dava resposta alguma e via aranhas na parede. Na segunda noite, numa cela coletiva, esteve inquieto e dizia haver alguém debaixo da cama. No terceiro e quarto dias, ficou apático, não respondia, só comia vendo que os outros também comiam, afirmava ter matado sua esposa e que debaixo da cama havia um assassino com uma faca. Segundo o parecer do médico da prisão, o paciente dava a impressão de ser catatônico. Em 3 de junho de 1903 foi internado para um laudo médico. O paciente parecia embotado, apático, a expressão facial era rígida e abobada. Com muita dificuldade era levado a responder. Forneceu corretamente os dados sobre nome e residência. Parecia desorientado quanto a tempo e espaço. Sendo-lhe apresentados 5 dedos, dizia serem 4, e 10 dizia serem 8. Não sabia olhar as horas no relógio e confundia o valor do dinheiro. Cumpria corretamente as ordens recebidas, mas executava-as de maneira disparatada. Se solicitado a trancar a porta, insistia em fazê-lo com a chave voltada para cima. Para abrir uma caixa de fósforos, rasgava a lateral. Forte suspeita de simulação.
foi transferido para a sala de observação. De noite ficava quieto, só se levantou uma vez para deslocar a cama, pois dizia que um enfeite colocado no teto estava a ponto de cair. No dia seguinte, o mesmo estado. Ao ser examinado, dava respostas disparatadas e tinha que ser forçado a dá-las. Ficou claro que o paciente entendia bem as perguntas e ordens, mas esforçava-se para reagir a elas do modo mais absurdo possível. Não conseguia escrever nem ler. Segurava o lápis de modo correto, mas o livro de cabeça para baixo. A caixa de fósforos rasgou-a novamente do lado, acendeu e apagou uma vela corretamente. Designava e avaliava o dinheiro de modo totalmente absurdo. O exame corporal constatou reflexos intensificados no antebraço e patelares. A sensibilidade à dor parecia reduzida em geral, quase ausente em alguns lugares, de modo que havia apenas uma reação quase imperceptível a espetadas profundas de agulha. Pôde-se verificar reação da pupila à dor. A pupila direita era algo maior do que a esquerda. A reação era normal. O rosto apresentava-se bem assimétrico. Este exame foi feito numa sala separada, no mesmo andar da sala de observação, onde o paciente estava pouco tempo antes. Terminado o exame, deixamos que o paciente encontrasse sozinho o seu quarto. Caminhou inicialmente na direção oposta e mexeu numa porta do corredor diante da qual não havia passado antes, recebeu então ordens de caminhar na direção contrária. Experimentou abrir duas outras portas que davam para quartos ao lado da sala de observação. Finalmente chegou à porta certa que lhe foi aberta. Entrou, mas ficou rijo na soleira da porta. Recebeu ordens para deitar-se na cama, mas ficou parado sem atender a ordem. Sua cama ficava perto da parede oposta à porta, mas era perfeitamente visível do lugar em que se achava o paciente. Deixamos que ficasse parado ali. Permaneceu rijo no mesmo lugar por aproximadamente hora e meia, de repente ficou pálido, começou a suar muito, pediu água ao funcionário, mas antes de recebê-la caiu no chão sem sentidos. Depois de jazer por 10 minutos no chão e ter se recuperado um pouco, foi levantado, mas passou mal de novo. Foi então levado para a cama. Não reagia a perguntas e recusou a comida. Após o meio-dia, levantou-se de repente e atirou-se, de cabeça, violentamente contra a porta. Quando os funcionários quiseram detê-lo por causa do perigo de suicídio, houve luta corporal, havendo necessidade de várias pessoas para segurá-lo. Foi posto numa camisa de força, acalmando-se rapidamente. Na noite de 5 de junho ficou quieto, só trocou uma vez a cama de lugar. Na visita da manhã, agarrou de repente o médico e quis imobilizá-lo na sua cama, também agrediu o funcionário. Recebeu uma injeção de iocinina. Nos dias seguintes apresentou o mesmo comportamento embotado e abobalhado, com eventuais ataques a médicos e funcionários, mas que não chegaram à pancadaria perigosa. Raras vezes dizia alguma coisa e, mesmo assim, só dizia coisas absurdas pronunciadas em tom monótono. Nos primeiros 3 dias recusou qualquer comida, a partir do quarto começou a comer e a cada dia que passava comia melhor. No dia 7 de junho pediu que lhe tirassem sangue da veia, dizia que o tinha demais. Quando se negaram a fazê-lo,
voltou àquele estado de estupidez. Em contraste com seu comportamento apático, parecia interessar-se pelo ambiente ao seu redor, vendo um paciente, seu vizinho de cama, rebelar-se fortemente contra a alimentação por sonda, sugeriu que lhe amarrassem os pés, pois assim daria mais certo. No dia 8 de junho, recebeu forte dose de faradização. A reação foi pequena. Foi-lhe dito que daqui em diante isto se repetiria todos os dias. Na manhã do dia 9 de junho, o paciente estava lúcido e pediu uma audiência privada. Contou o seguinte: o senhor já sabe que meu estado não é tão grave assim. Quando fui preso tenho mãe e irmãos excelentes, entrei em tal estado de pânico e agitação que não sabia mais o que dizer. Ocorreu-me então a ideia de fazer com que a coisa parecesse pior do que era. Aqui percebi logo que ninguém acreditava em mim, também me senti estúpido fazendo o papel de louco e me desgostava ficar sempre na cama. Aliás, tudo me desagradava e eu sempre pensava em suicídio. Não sou doente mental, mas assim mesmo sinto às vezes como se nem tudo estivesse bem com minha cabeça. Não fiz isto para evitar a prisão, mas por causa de minha família. Havia me proposto andar na linha e, durante 9 anos, até o último outono, não tive que cumprir pena alguma. Perguntado sobre como chegar à ideia de simular a insanidade mental, respondeu: tive pena de minha velha mãe e me arrependi do que havia feito. Entrei em tal estado de pavor e agitação que resolvi fingir que minha situação era pior do que na verdade era. Quando, após a audiência, voltei para a cela, não sabia mais o que fazer. Teria me suicidado se tivesse à mão uma faca. Sobre a finalidade da simulação parecia não ter muita clareza, queria ver o que fariam com ele. Apresentou motivos adequados para seu procedimento durante a insanidade simulada. Impressionante foi a revelação de que, apesar do jejum de quase 2 semanas, não sentirá apetite algum. Fez-se então uma anamnese combinada com uma catamnese, devendo-se ressaltar a afirmação do paciente de que era impelido a ir de lugar em lugar devido a uma inquietação interna. Assim que se estabilizava por certo tempo em algum lugar, era acometido de um impreciso desejo de liberdade que o fazia ir embora. Em toda a sua história mostrou bastante insegurança quanto a datas. Impressionante, porém, foi a incerteza relativamente a datas dos últimos acontecimentos. Apesar de bem orientado quanto ao tempo em geral, afirmou estar 2 semanas na clínica, ao invés de 6 dias. À noite desse mesmo dia, ficou em dúvida quanto a esta afirmação e vacilou entre 10 e 12 dias. Falava com imprecisão sobre os detalhes de sua estadia na clínica e já não se lembrava de muitos pequenos incidentes, em si sem importância, durante a simulação e também embaralhava muita coisa no tempo. Lembrou-se apenas vagamente da cena da internação e do primeiro exame. Lembrava-se ainda de que devia enfiar uma chave na fechadura, mas que tinha feito tudo certo. Também se lembrava do exame no dia seguinte e disse que o quarto estivera cheio de médicos, uns 7 ou 8, em vez de 5. Dos detalhes do exame só se lembrava quando era auxiliado. Relatou o seguinte sobre a cena após o exame: sabia muito bem como havia saído da sala de exame, haviam deixado que andasse e ele ficou confuso no grande corredor.
Para chegar à sala de exame tinha a impressão de haver subido uma escada. Como não encontrasse escada para descer, pensou que o queriam fazer de bobo e levá-lo a um quarto errado. Quando finalmente o deixaram entrar na enfermaria, pensou que não fosse o lugar certo e também não reconheceu a sala, ainda mais quando viu que todas as camas estavam ocupadas. A cama dele, porém, estava vazia e bem à vista. Por isso ficou parado na entrada da porta, começou a sentir-se mal e caiu desmaiado no chão. Somente quando foi colocado na cama percebeu que havia mais uma cama livre, que era a sua, e que estava no quarto certo. O paciente se referia a este entreato como simples mal-entendido, sem perceber que se tratava de acontecimento patológico. Explicou o ato brutal e perigoso de atirar-se de cabeça contra a parede como tentativa real de suicídio. No dia seguinte levamos o paciente a fazer adições de números simples, de acordo com os testes aritméticos de Kraepelin. A média foi de 28,1 por minuto, de um total de 1.297 adições em 46 minutos. Um maior treinamento mostrou ser de pouca valia, a diferença entre a performance média na primeira metade e na segunda metade do tempo chegou apenas a 1,5 em favor da segunda. Portanto, não só o rendimento foi pequeno, mas também o aumento por causa do treino foi precário. Em comparação com esta tarefa relativamente muito simples, o número de erros foi alto demais, 11,2% das adições estavam erradas. Houve 1,5 erros por minuto na primeira metade e 4,7 na segunda. Este dado ilustra muito bem a rápida diminuição de energia e de atenção, sem que houvesse a presença de uma fadiga psíquica anormal. A capacidade óptica de percepção estava muito reduzida. O paciente precisava de tempo muito longo para entender as ilustrações simples do livro de Meggendorfer. A compreensão do que ouvia ou lia também estava reduzida. Ao reproduzir uma fábula simples de Esopo, o paciente omitia trechos importantes e inventava outros. A retenção, sobretudo de algarismos, era ruim. Conforme já mencionado, a memória de fatos do passado mais remoto era razoável. Também os conhecimentos adquiridos na escola apresentavam contorno normal. Não havia sinal de imbecilidade e nenhuma limitação do campo visual. Também não havia sintomas de histeria ou daltonismo. Os reflexos eram os mesmos do primeiro exame. Não havia distúrbios da sensibilidade, com exceção de uma hipalgesia geral. Uma semana depois, 19 de junho, o paciente foi novamente submetido a exame minucioso, tendo nesse meio tempo apresentado um comportamento correto. Não houve mudanças no estado somático. A capacidade de compreensão ainda não havia atingido o grau do normal médio, contudo foi possível constatar sensível melhora. A retenção não havia melhorado. A curva de trabalho mostrava certa modificação. Para facilitar uma visão global, coloco lado a lado os resultados do primeiro e segundo testes. Tabela 4. O resultado do segundo teste mostra um aumento da performance por minuto de 4,3 em relação à primeira série e um visível decréscimo de erros.
Este resultado pode servir de confirmação para o nosso exame clínico que constatou no período de uma semana visível melhora da energia e da atenção. Infelizmente não se fez um teste das associações. Em 23 de junho fez uma ostensiva tentativa de suicídio, cortando lentamente a pele do pulso esquerdo com uma pedra afiada. Depois resistiu de forma infantil contra as ataduras. O parecer médico declarou que o paciente deve ser considerado responsável pelo ato de furto que praticou e, portanto, passível de pena, mas só parcialmente responsável pelo delito da simulação. Não há dúvida de que o paciente simulou de fato. Temos que admitir que era uma simulação de primeira qualidade, tão boa que, apesar de não descartarmos a possibilidade de simulação, chegamos às vezes a pensar seriamente em demência precoce ou em algum estado crepuscular histérico mais profundo, no sentido de Gansur. A rígida máscara de seu rosto, a periculosidade de suas tentativas de suicídio, a época do distúrbio, o seu desmaio real, a hipalgesia aparentemente profunda eram fatos não facilmente explicáveis por pura simulação. Por essas razões, descartamos logo a ideia de mera simulação, supondo que, se fosse realmente o caso de simulação, deveria estar presente também um fator patológico que, de alguma forma, atuasse como estímulo. Por isso, a repentina confissão do paciente foi para nós uma surpresa. De acordo com o material exposto acima, o paciente era um degenerado. Sua falta de memória e de concentração indicavam uma certa forma de inferioridade histérica, pois lesões cerebrais mais graves pareciam excluídas pela anamnese. Ainda que não tivéssemos outras indicações diretas de histeria, esta suposição nos parecia a mais provável. A hipalgesia é uma característica da degeneração que também pode ocorrer em outras circunstâncias, sobretudo nos criminosos. Como vimos, o paciente ficou confuso na audiência, o que atribuiu a seu desespero na ocasião, ou seja, a uma forte emoção. A questão sobre os motivos lógicos permanece bastante obscura neste caso, e tudo indica que o paciente nunca se decidiu, com toda clareza, pela simulação. Na catamnese ele acentuou e reiterou expressamente a forte emoção que havia experimentado antes e não tínhamos nenhum motivo para não acreditar nele. Parecia, antes, que a emoção desempenhava importante papel etiológico. Ainda que todos os aspectos do quadro clínico resultante tenham sido simulados, com exceção do desmaio, quase todo sintoma vinha acompanhado de fenômenos que não podiam ser simulados. Para não me perder em detalhes, restrinjo-me ao fato revelado pela catamnese, que o paciente, durante a simulação, tinha ao menos às vezes uma compreensão deficiente e adulterada, com o que concorda o distúrbio da atenção constatado no dia 9 de junho. Consequentemente também a memória do período crítico era muito vaga. Portanto, junto com a simulação, encontramos grandes e reais distúrbios no campo da atenção. Os distúrbios sobreviviam à simulação, mas melhoravam claramente no período de uma semana. Autores mais antigos afirmam que a simulação exerce influência nociva sobre o estado mental. Ressalvado o erro de diagnóstico, esta nocividade provavelmente se restringe a um distúrbio da atenção, semelhante à hipnose, o que pode ser uma explicação plausível para o nosso caso. Não se deve esquecer, porém,
que mudança desse tipo não ocorre como resultado de simples decisão. Para isso é necessário haver certa predisposição, dissociação no sentido de Forel. E aqui, segundo opinião minha, a emoção recebe importância decisiva. Conforme exposto detalhadamente acima, as emoções têm um efeito dissociante, dispersivo, sobre a consciência, provavelmente porque enfatizam unilateral e exageradamente uma ideia, de modo que sobra pouca atenção para ser investida no restante das atividades psíquicas conscientes. Assim, todos os processos mais mecânicos, que fluem automaticamente, ficam livres e adquirem aos poucos, à custa da consciência, uma certa autonomia. Basta lembrar as belas experiências de Binet e Janet sobre automatização no estado de distração. É nisto que Janet baseia sua concepção da influência das emoções, segundo a qual todo e qualquer automatismo é fomentado pela distração, isto é, fraqueza de atenção, e, como se expressa Binet, desenvolve-se principalmente no lado sombreado da psique. É de se supor, portanto, que certas ideias, presentes na consciência juntamente com a emoção, mas que não precisam estar relacionadas com a emoção, no tocante ao conteúdo, se tornem automatizadas. Esta suposição é amplamente confirmada pela experiência clínica, sobretudo pela anamnese de tiques histéricos. Nosso caso, que apresenta o estado de semissimulação, tem como sintoma principal um forte e persistente distúrbio de atenção, como ocorre por exemplo no hipnotizado cuja atenção está igualmente fixada numa certa direção. Um assunto interessante pode absorver tanto a nossa atenção que ficamos presos a ele. Na pessoa histérica ainda se soma algo. Ela tem a tendência de identificar-se sempre mais com o assunto de interesse. Acontece então que, ao contrário da pessoa normal que produz número bem limitado de associações, aparece um número ilimitado e com todo tipo de vinculações subconscientes. Devido à natureza peculiar da histeria, estas vinculações só podem ser desfeitas com muita dificuldade. Sob este ponto de vista, considero nosso paciente um simulador para quem a simulação correu muito bem, isto é, escorregou para o subconsciente. Seria desejável que se desse mais atenção a esses casos limites. Talvez pudessem elucidar muita coisa cujo esclarecimento enfrenta hoje em dia as maiores dificuldades. Lembro-me, por exemplo, de um caso que recebeu laudos médicos de várias clínicas alemãs. Refere-se a um refinado chantagista e ladrão que, no momento da prisão, mergulhou num estupor semelhante à catatonia e nele permaneceu por meses a fio. Este caso recebeu um laudo também de nossa clínica. Na hora de ser solto, acordou de repente de seu profundo estupor imbecil e despediu-se de modo cortês e absolutamente correto. Devo ao colega Dr. Rudin a possibilidade de expor o caso a seguir, observado na clínica de Heidelberg. Refere-se a um indivíduo várias vezes condenado por furto e ofensas ao pudor. Era epiléptico desde os 14 anos. Ao ser preso após o segundo atentado ao pudor, em 1898, o paciente dificilmente respondia às perguntas, depois de alguns dias ficou completamente mudo e a seguir ficou 7 meses em estado de estupor com orientação inalterada.
Em 1901, ao ser preso em flagrante por furto com invasão de domicílio, entrou em estado de excitação e, a seguir, de estupor durante 6 semanas. Em 1902, novamente preso por furto, ficou muito assustado, quieto e só dava as respostas absolutamente necessárias. A seguir, total mutismo, não obedecia às ordens, mas de resto bem ordenado. Nas 3 ocasiões houve um parecer médico e o paciente foi declarado irresponsável por causa do estupor epiléptico. Lepman conta o seguinte caso de simulação: um assassino débil mental, após indiscutível confissão enquanto preso, caiu em estado de estupor, melancolia depressiva. Depois de desaparecida a depressão, simulou imbecilidade com perda de memória em relação ao passado mais próximo. Foi condenado a 15 anos de prisão. Após a sentença, caiu novamente em estado de estupor ansioso. Landgraf relata a história de um simulador notável. Era um ladrão quanto mais. No segundo ano de uma pena de 10 anos, o preso se tornou imbecil, mudo, permanecendo de olhos fechados. Neste estado passou 8 anos, na enfermaria, muitas vezes não comia nada durante semanas, normalmente sem sono e de noite brincava com sementes de frutas, botões etc. Opunha grande resistência à narcose com clorofórmio. Depois ficou 2 semanas como que paralítico e fazia as necessidades nas calças. Cumprida a pena, foi para casa, imbecil, cego e surdo. De repente fugiu de casa e cometeu mais alguns furtos refinados. 2 semanas após foi preso, apresentando então o mesmo comportamento anormal de antigamente. Considerado simulador, foi condenado a 10 anos de prisão. Na penitenciária, ficou 10 semanas imbecil, cego, surdo e mudo, nunca deixando de representar seu papel. De repente abriu os olhos, começou a trabalhar, mas permaneceu surdo e mudo até sua morte. Marandon de Montiel narra o seguinte caso: mulher psicopática, em período de menstruação, tentou afogar seu filho de 4 anos. Foi presa, confessou o fato e disse que o praticou por dificuldades financeiras. 6 dias após negou ter sido por dificuldades financeiras, fingiu amnésia em relação ao fato e a seus motivos, comportava-se como imbecil, não reconhecia o meio ambiente, nem se lembrava de seu passado, amnésia anterógrada. Por causa de simultânea depressão, foi considerada incapaz de responsabilidade e internada num manicômio, onde seu estado melhorou. Alguns meses depois, foi levada à presença do promotor, entrou em pânico e no dia seguinte recaiu na simulação. Merece menção o caso de Rainer Stackhausen, que foi inclusive publicado em monografia por Jacobi, Boker, Hertz e Richards, 1855, 38. Street era indivíduo degenerado, já várias vezes condenado por furtos e vadiagem. Durante uma audiência entrou em confusão, dava respostas evidentemente idiotas, Gansur, sobretudo de caráter negativo, tudo foi embora, tenho que me matar, sempre precisando de dinheiro, mas nada sobrou, tudo foi vendido, tudo sumiu etc. Depois dava menos informações e muitas vezes estava irritado. As respostas eram dadas por murmúrios pouco inteligíveis, repetia frases estereotipadas: não tenho mais nada,
tudo foi vendido, queimado e gasto em bebidas etc. Andava muito sujo, dormia pouco e tinha sono inquieto. 3 laudos médicos indicaram simulação, um indicou doença mental. Foi enviado por 1 ano ao manicômio, a fim de ser observado. A princípio, mostrava-se excitado e inacessível, depois foi abandonando sempre mais sua rigidez e reserva. Comportava-se como pessoa pacífica, mais ou menos sociável e razoável. Mas logo que a conversa chegava a coisas que podiam ter alguma relação com o crime de que era acusado, ou que se referissem a seu estado emocional ou de saúde, parecia ficar violentamente indignado e começava a falar como um louco. Um quarto parecer médico decidiu pela simulação, pois os sintomas observados no paciente não condiziam com delírio, melancolia, insanidade, loucura, demência ou idiotice. Foi, então, condenado a 15 anos de prisão, o que não lhe causou impressão alguma. Durante o período de 2 anos, o paciente foi sendo examinado de tempos em tempos pelos mesmos médicos que deram seu parecer, e sempre constataram a permanência consequente dos sintomas que já existiam há 3 anos. Finalmente, gostaria de lembrar um caso publicado por Siemens, jovem operário diarista, equivocadamente acusado de homicídio, chorava sem parar na prisão, jurava ser inocente, já não respondia às perguntas, só gemia, recusava a alimentação e dormia mal. Num acesso de agitação, quebrou tudo ao seu redor. Provavelmente era algo imbecil, sabia mal ler e escrever. Ao ser internado na clínica mostrou grande medo, tinha que ser forçado a responder pela repetição frequente das perguntas, dizia não estar doente, dormia pouco. No início recusou a comida. Depois não respondia mais a pergunta alguma, olhava com ar apalermado para os médicos, mas contou a um dos funcionários a história de sua detenção. Apesar de seu comportamento apático, teve que rir certa vez por causa da pilhéria de um maníaco. Ficou neste estado por 2 meses até ser solto. Recebeu impassível a notícia de sua libertação. Em casa continuou taciturno por certo tempo, com atitude de indiferença e não trabalhava. Depois voltou ao estado normal, queixava-se da injustiça sofrida e negava que tivesse alguma doença mental. Do ponto de vista moderno, não se pode considerar esses casos como sendo casos de simulação. O característico desses distúrbios está em sua dependência de processos externos, em geral carregados de forte emoção, aproximam-se, por isso, e também por causa de seu comportamento clínico, das afecções psicógenas, histéricas, conforme descritas por Gansor e Reich, e da estupidez, sobretudo o último caso, que eu chamaria de emocional. Freud demonstrou claramente que o papel etiológico principal nos distúrbios psicógenos cabe à emoção. Convém, pois, prestar mais atenção às emoções reprimidas nos criminosos que apresentam estado duvidoso. Já dispomos de algumas observações pertinentes ao nosso assunto, por exemplo, a síndrome intercorrente de Gansor, observada por Westphal, que pode ser atribuída a uma emoção, experiência semelhante é relatada por Luke. A repetição de uma síndrome de Gansor, por mim observada, correspondeu inclusive ao mecanismo freudiano de uma repressão emocional.
Por isso temos certa razão em considerar estes estados peculiares como influência prolongada das emoções, e nos distúrbios psicógenos não é de admirar que se insinue todo tipo de sintomas fabricados e dependentes do meio ambiente. Não podemos discutir o problema da simulação com base na casuística, sem fazer algumas observações de natureza mais geral. No que se refere ao material, é difícil imaginar algo mais inadequado e menos utilizável. Em muitos casos, o modo de apresentá-lo é deficiente, pois se coloca o valor principal nos sintomas óbvios, enquanto os outros, especialmente os histéricos, são omitidos. O exame e o desmascaramento dos sintomas consistem muitas vezes em artifícios, quando não, como antigamente, em crueldades como duchas frias e coisas semelhantes. O ponto de vista dos autores antigos que passou inclusive para alguns livros em voga ainda hoje de que tudo aquilo que não está de acordo com os quadros clínicos conhecidos ou com um sistema dogmático de conceitos não é doença, mas simulação, é triste e nada científico. Particularmente prejudicial para a descrição e o exame é também o otimismo no diagnóstico que se dá muito mal com os fatos. De tempos em tempos surgem casos de simulação que podem manter enganados por longo tempo até os mais experientes médicos. Temos, por exemplo, o caso do paciente de Bilodeau que simulou com êxito 9 vezes, o caso de um paciente de Laurent que simulou com sucesso durante 2 anos, e o caso de um indivíduo que, submetido a um segundo exame, foi desmascarado como simulador astucioso, havia sido declarado mentalmente incapaz por um médico muito experiente. Portanto, há motivos de sobra para agir com cautela. Finalmente, um ponto a ser lembrado: o conceito de simulação não é entendido do mesmo modo por todos os autores. Assim, por exemplo, conta Forstner o seguinte caso de simulação. Levada pela leitura da biografia de Catarina Emmerich, 49, Sabina S., de 17 anos, encenou uma grande farsa de santidade. Abstinha-se aparentemente de toda a comida, perfurou com prego 2 vezes o dorso dos pés até a sola, etc. Forjava todo tipo de milagres, enganando médicos e autoridades e causando grande sensação. Ao ser examinada por Forstner, apresentou espasmos túnicos e clônicos nos olhos e na musculatura do rosto e do pescoço. Na clínica psicológica, sua abstenção mística de alimentos foi naturalmente desmascarada como pura, mas bem tramada farsa. Aparentemente, o propósito de todo o seu comportamento era o de morar com um parente que exercia funções eclesiásticas. Casos desse tipo não podem evidentemente ser apresentados como simulação, pois os meios empregados aqui não estão relacionados com o objetivo, mas são sintomas de conhecido distúrbio mental, de que a história nos pode dar centenas de exemplos. Quando um criminoso simula perturbação mental, quer apenas usar um meio relativamente simples e cômodo para ser transferido, por exemplo, para um manicômio e de lá poder fugir mais facilmente. Neste caso, o meio é adequado ao fim. Mas quando uma histérica tortura a si mesma para parecer interessante, então fim e meios são resultado de uma atividade mental doentia. Uma hemorragia pulmonar pode ser simulada, mas nem por isso o paciente é um simulador. Está realmente doente, mas não do pulmão.
Quando o médico qualifica o paciente de simulador, significa que não conseguiu identificar bem o sintoma, isto é, não reconheceu o sintoma como histérico. Se Sabina S. fingiu milagres, não pode ser considerada simuladora, pois sob este nome deve-se entender uma pessoa que é sadia, mas cujo modo de agir quer esconder a sanidade mental, ao passo que em Sabina o proceder anormal revela a patologia interior. O mesmo acontece com os histéricos, eles não mentem, ainda que o afirmado por eles não seja verdadeiro objetivamente falando. Quando entra em questão a histeria, deve-se ter muito cuidado em falar de simulação, a fim de evitar mal-entendidos. Gostaria de resumir os resultados do meu trabalho nas seguintes conclusões. Há pessoas que apresentam uma reação anormal a fortes emoções, sobretudo susto e medo, na forma de perplexidade duradoura que poderíamos chamar de estupidez emocional. 2. As emoções e sua ação específica sobre a atenção fomentam o surgimento de automatismos psíquicos no sentido mais amplo. 3. Provavelmente certo número de casos de simulação deve ser explicado pela reação anormal a emoções e automatização, ou autohipnose, e, por isso, considerado doentio. 4. Provavelmente o complexo de Ganser em prisioneiros pode ser explicado da mesma forma e deve ser considerado um sintoma automatizado e intimamente relacionado com a simulação. Para terminar, gostaria de expressar a meu venerando chefe, o professor Bleuler, meu sincero agradecimento pela gentil autorização de poder usar este material que acabo de expor.